Isso aqui o pessoal chama de mesquita, mas na realidade ele é um domo. Porque aqui não é um lugar de você ter palestras, é um lugar que guarda um ambiente sagrado. Embaixo dessa cúpula dourada, 80 quilos de ouro, você tem uma pedra que os muçulmanos dizem que foi a pedra aonde Maomé subiu aos céus. É, pintado aí. Se fosse aqui no Brasil, o negócio tá... Então ela tem... Em frente a essa mesquita tem uma outra mesquita chamada Mesquita de Al-Aqsa. Se você ler o Alcorão, você não vai encontrar Jerusalém em lugar nenhum no Alcorão. Não tem o nome Jerusalém em lugar nenhum no Alcorão. Na Bíblia ela aparece 723 vezes. Aí você pergunta, o que é que tem a ver Jerusalém com muçulmano? Não tem nada a ver. Mas no Alcorão tem uma passagem que diz que Maomé foi levado a um lugar distante. O termo em árabe é assim, ó, Al-Aqsa. Só que o texto não diz que lugar é esse. Aí os intérpretes do Alcorão disseram que esse lugar distante, que ele foi levado, ele foi no cavalo dele, e com o cavalo ele foi para o céu, esse lugar é Jerusalém. Mas não tem o nome de Jerusalém. Então, os muçulmanos que conquistaram Jerusalém no século VII, eles construíram, no lugar que era o templo, esse mesmo lugar que era o templo, eles construíram essa mesquita. Aí você pergunta, pastor Davi, como é que pode construir o templo se tem esse negócio aí? Se os judeus forem tentar destruir isso aí, acontece a Terceira Guerra Mundial. Hoje é assim. O mundo árabe se une toda, porque esse aqui é o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos. Meca, Medina e Jerusalém. Então, o terceiro lugar sagrado. Aqui embaixo, está vendo isso aqui? Eu não falei para vocês de um muro de arrimo. É esse aqui, ó. Esse muro foi construído por Herodes. Ele é muito mais profundo, porque devido aos aterros, ele tem 7 metros, mais de 9 metros de profundidade aqui ainda. Para você ver aquela pedra que eu falei, você tem que descer num túnelzinho aqui. Então, esse lugar aqui é o lugar que os judeus oram e rezam. Porque eles não podem subir aqui, porque aqui é um lugar que os muçulmanos tomaram conta. Olha só como era Herodes. Está vendo aí? Aqui ficava o templo, aqui ficava a Fortaleza Antônia, onde Pilatos julgou a Cristo, né? E aqui, ó, esse muro que sobrou aqui é um pedaço do muro de arrimo que cercava todo o monte. E aqui era a esplanada do templo. Os gentios podiam ficar desse lado. Aqui tinha uma cercazinha chamada Soreg, que impedia a entrada de gentios aqui. Aqui só podia entrar judeus. Então, queridos, vou voltar aqui para você ver. Olha como é que ficou hoje e olha como era na época. Jesus disse o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha algumas peças. Eu tive a oportunidade de visitar o Instituto do Templo, que tem um rabino lá, o rabino Scheisman. Ele é o fundador. Esse homem, no início dos anos 2000, ele começou a reconstruir todas as peças do templo. Ele fez como? De acordo com a Bíblia diz. Por exemplo, está vendo isso aqui? Eu vi essa peça aqui. É uma tiara que Deus mandou o sumo sacerdote usar quando ele estava diante de Deus. E essa peça aqui tem escrito assim, ó. Olha onde é que ela era usada aqui, ó. Está vendo aqui? Isso aqui é a veste do sumo sacerdote, ele tinha que carregar na frente dele. Isso aqui é uma peça toda de ouro. Aqui está escrito aqui em hebraico, santidade ao Senhor. O sumo sacerdote, quando ele ia entrar no templo, a primeira coisa que ele tinha que ter consciência na mente dele é que ele está indo adorar um Deus santo. Então ele carregava na cabeça dele aqui escrito, santidade ao Senhor. Onde é que está escrito isso? Êxodo 39 e 30. Né? Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Aí o Instituto do Templo foi lá e reconstruiu essa mesma peça. Olha aqui, ó, aqui eles estão fazendo aqui a menorá, 1,80 m de altura, toda de ouro maciço, exatamente como existia no templo na época de Jesus. O altar de incenso também foi reconstruído. Mesa do pão da proposição também ficava dentro. Ó. Você tinha aqui 12 pães, ó, um para cada, ficava atravessados aqui, um para cada tribo de Israel. As vestes do sacerdote, ó. Tudo isso aqui, queridos, eu vi essas peças lá. Um dia você for a Israel, lá você visita o Instituto do Templo, você vai ver lá todas essas peças. Ao todo são 116 peças, todas prontas, do jeito que a Bíblia diz.
Aqui, a Bíblia diz que o sumo sacerdote tinha que levar, era chamado de éfode, né? Cada pedra dessa aqui é uma das tribos de Israel. Aqui tem aqueles sininhos que ele carregava aqui, que muitos dizem que era porque quando ele entrava no lugar santíssimo, e só ele podia entrar, o sumo sacerdote, se ele tivesse em pecado, ele morria. E como é? Uma vez por ano, no Yom Kippur, quando ele ia fazer o sacrifício por toda a nação, era o chamado Dia do Perdão. Então só podia entrar no lugar santíssimo o sumo sacerdote. E por que tinha esses sinos aqui então? Era um sino e uma romã. Um sino e uma romã. Isso aqui tem uma ilustração tremenda entre dons e frutos. É o balanço que tem que ter na vida do crente entre os dons e os frutos. Os dons é o sino, faz barulho. Os frutos é o que alimenta, é a romã. Então o crente, essas vestes aqui tudo apontam para Cristo, né? Tudo isso aqui, né, como está lá em João 5,39, né? Examinar as escrituras, porque cuidais de ser nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Cristo está em todo o Antigo Testamento. Então ele entrava com essa roupa aqui, e se o povo que estava do lado de fora parasse de ouvir o barulho do sino, é sinal que o camarada morreu. Então algumas pessoas dizem que eles entravam com uma corda, porque ninguém podia entrar lá para tirar ele. Quem entrasse, morria, porque ali era a presença do Senhor e ele não aceita pecado. Aí o que é que os caras faziam? Isso aí você não tem como provar, né? Mas algumas pessoas dizem que o sumo sacerdote entrava com uma corda, e se ele parasse de fazer barulho, o camarada não estava morrendo. Então tudo isso aqui está pronto. 10º sinal, o crescimento da democracia no mundo. E aqui eu vou espantar vocês. O regime de Deus não é o democrático. A gente gosta muito de democracia. O regime de Deus é a teocracia. É Ele quem manda. E você não tem que escolher Ele, não. É Ele que vai reinar. A democracia é o regime do anticristo. Eu vou provar a você. Foi a democracia que fez com que o povo escolhesse Barrabás do que Cristo. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é uma mentira. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Olha só, quando eu estudava escatologia há muito tempo, o pessoal dizia assim para mim, eu ia estudar com alguns professores, eles diziam assim, o comunismo vai trazer o anticristo. Aí eu ficava, é mesmo, porque o comunismo é ateu, não sei o quê. Mas quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ver sobre o anticristo, você vê que não é o comunismo que vai trazer. Olha o que é que o texto de Apocalipse fala aqui. Ó. E foi-lhe dada ao anticristo uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Olha aqui os 3 anos e meio. Queridos, qual é o regime que você dá poder a alguém? Democracia. Você vai votar esse ano para vereador e prefeito. Quando você está votando, você está dando poder para aquele vereador agir no seu nome. E você faz isso através do voto. Então você só pode dar o poder a alguém se for num regime democrático. Porque numa ditadura, ninguém dá poder, o cara toma o poder. O poder dele, os ditadores. A ditadura é um regime contrário ao anticristo. Para que o anticristo surja, é preciso que mais e mais países sejam democráticos. Por quê? Porque basta o diabo fazer a cabeça do povo, que o povo vai dar poder a quem ele quiser. Aí olha só que coisa interessante. Quem estava vivo em 1974? Aqui. Eu estava. Pronto. Em 1974, não faz muito tempo, o mundo era assim, ó. Onde você está vendo roxo, eram países não democráticos. Ou seja, era um país em que você não escolhia o presidente. Eram ditaduras. Toda a América Latina era uma ditadura. Era na época chamada ditadura militar aqui no Brasil. Olha só, e onde você está vendo laranja eram democracias. A maioria do mundo era ditadura. Olha só como Deus começando a mover os pauzinhos aqui. Porque Deus tem que transformar o mundo em democracia para que o anticristo venha. Olha só essa foto aqui agora. Olha quantas ditaduras caíram no mundo no ano de 2004. Aí mais para frente um pouco. Foi aqui a Primavera Árabe. Está vendo aqui? Toda a América do Sul hoje é democrática. Isso é porque Deus quer que seja assim. Porque vai chegar um dia
em que esses povos democráticos vão dar o poder ao mundo, através do seu voto, através do seu antissemitismo. O aumento do ódio a Israel nos últimos dias. Isso é uma coisa que está acontecendo cada dia mais. Se você for para a Europa, aí você vai ver o que é um sentimento antissemita. Existia na época de Hitler e continua existindo hoje. E deixa eu dizer outra coisa para espantar vocês, né? Infelizmente, os reformadores, nós estamos no mês da reforma, dia 31 de outubro, nós estamos comemorando a reforma protestante. Se eu não me engano, são 503 anos da reforma protestante. Os reformadores foram bons em muitas coisas. Trouxeram uma nova luz à palavra de Deus. Mas os reformadores, principalmente Martinho Lutero, era antissemita. Porque Martinho Lutero, quando ele fez a reforma protestante, as primeiras pessoas que ele foi pregar foram para os judeus. E os judeus da Alemanha disseram assim. Aí o que ele fez? Ele começou a falar mal dos judeus. Ele chegou ao cúmulo. Tem um livro dele, que eu tenho uma cópia, que é assim, ó, sobre os judeus e suas mentiras. É o livro de Martinho Lutero. E ele tem uma parte no livro que diz assim, olha, nós temos que pegar um judeu, amarrar uma pedra no pescoço dele, jogar da ponte no rio Elba e dizer assim, eu te batizo em nome de Abraão. Martinho Lutero disse. Então são coisas que às vezes a gente fica assim, que é isso, Martinho Lutero é. Você sabia que Hitler, antes de perseguir e matar os judeus, porque Hitler subiu ao poder em 1933, ele mandava os seus soldados, bem novinhos, para a porta das igrejas luteranas, com folhetos de Martinho Lutero contra os judeus. Aí o camarada saía da igreja, lá de fora, aí ele recebia um folheto de Martinho Lutero falando mal dos judeus. O que é que Hitler queria? Disseminar na mente do povo alemão o ódio aos judeus. Porque ele já tinha esse ódio nele. E você sabe o que aconteceu na Alemanha, né? E os alemães, em grande parte, ficaram calados. Agora, diga-se de passagem, existiam homens como Dietrich Bonhoeffer, um alemão, um pastor luterano, que ele estava nos Estados Unidos. Quando ele viu o que estava acontecendo na Alemanha, ele disse assim, eu vou voltar para o meu país, porque eu não vou deixar isso acontecer. E ele foi lá, foi contra Hitler. Ele era alemão, ele podia viver muito bem. Foi preso pelo nazismo e foi morto nos campos de concentração, porque era um pastor, um homem de Deus. Agora, muitos pastores evangélicos ficaram caladinhos, sem falar nada do que Hitler, das atrocidades que Hitler fazia. Olha só o que está escrito em Levíticos aqui, ó. Levíticos 26 é um dos capítulos mais importantes para você entender a maldição que Deus faz com Israel. E olha só essa parte aqui, o que ele diz aqui, ó. Isso aqui é porque Israel não cumpriu a aliança que fez com Deus, né? Aí ele diz aqui, olha, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Aqui tem fotos aqui do que aconteceu com os judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E Deus deu a Israel até a morte de Estevão a oportunidade. Ainda deu essa oportunidade. Não, a oportunidade acabou quando os judeus rejeitaram a Cristo. Cristo não foi para a cruz. Sim. Aí eles vão ter agora que ter. Ele já teve uma oportunidade, né? Estevão já. Não, mas aí quando Estevão já era igreja. Quando Estevão surge, já não é mais Israel. Porque mesmo Estevão sendo judeu, mas ele já fazia parte da igreja. Então quem estava sendo morto e apedrejado ali era um membro da igreja que estava sendo perseguida, né, naquela época. Agora olha só que coisa interessante. Essa profecia de Joel, ela explica por que Deus vai fazer guerra contra as nações. Porque não se engane, um dia, né, às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, tem alguma profecia na Bíblia para o Brasil? Eu digo, tem. A Bíblia diz assim que todas as nações da terra vão se unir contra Israel. O Brasil vai estar no meio. Se é todas as nações da terra, então o nosso país vai estar no meio. E o texto, esse texto aqui de Joel, vai dizer por que Deus vai querer trazer juízo contra as nações. Olha o que é que o texto diz, ó.
congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel. Aí ele vai dizer por quê, ó? A quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Israel já foi conquistada 17 vezes, mas nunca havia sido repartida a terra. Israel era conquistada, depois outro povo conquistava totalmente, conquistava os romanos, os gregos, né? O próprio Império Muçulmano também, mas nunca dividia a terra. Quando foi que a terra foi dividida? Em 1948. Quem foi que dividiu a terra? A ONU. A Organização das Nações Unidas pegou a terra que Deus deu a Israel. Imagina só, você tem um filho que você ama muito. Aí você chega e dá um presente para esse filho. Você diz assim, meu filho, isso aqui é para você, meu filho. Aí vem um camarada, pega o seu presente, quebra ele e diz assim, esse presente aqui é do meu filho. Você, como pai, o que é que você faria? Pois, olha, esse texto mostra que Deus está irado com as nações. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam e repartindo a minha terra entre si. Como é que eles repartiram, pastor Davi? Eles criaram um Estado palestino dentro da terra de Israel. Esse povo palestino, querido, não existe povo palestino. É uma invenção. Eles são árabes. Esse nome palestino foi criado por Adriano no século II, no ano 132. Ele chamou a terra de terra dos filisteus, que eram os inimigos de Israel. Então criaram essa ficção, dividiram a terra de Israel e Deus está irado. Aí Deus está dizendo que está marcando um encontro com todas as nações da terra. E por que esse encontro tem que ser com todas as nações da terra? Porque quem dividiu foi a ONU. E a ONU representa todas as nações da terra. E ele diz, ó, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações de redor. Lançai a força, porque já está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio e seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então aqui, ó, esse mapa aqui é o mapa original que a ONU criou para dividir a terra. Está vendo aqui, ó? Aonde está vermelho é palestino. Aonde está verde, isso aqui é só deserto, não tem nada aqui, só deserto. Aí eles deram para Israel. A parte mais fértil é essa aqui, ó. Eles deram para os palestinos. Dividiram a terra de Israel. E deixa eu te falar, a terra de Israel ainda tem o lado da Jordânia. A Jordânia todinha, quase toda fazia parte de Israel. Também foi dividida e dada para a Jordânia. E Deus vai prestar conta com as nações. Quem fez isso? A ONU. Surgimento do Império Romano. 12º sinal. Estamos se aproximando do final aqui. Surgimento do Império Romano. É um grande sinal dos últimos dias. Por quê? Porque quando Cristo veio ao mundo a primeira vez, qual era o império que dominava o mundo? O Império Romano. O Império Romano, no primeiro século, dominava a maior parte. Então, é necessário que quando Jesus voltar a segunda vez, o Império Romano esteja novamente dominando. Não com esse nome, mas sim com as mesmas características. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 7, ele tem uma visão, não dá tempo da gente se deter, de 4 animais, né? Primeiro é um leão, depois um urso, um leopardo, e o quarto animal é um animal totalmente diferente. É uma besta com 10 chifres. Cada animal desse representa um reino do período dos gentios que dominaram sobre Jerusalém. Então você tem o primeiro, Babilônia, que é o de Nabucodonosor. Você tem o segundo, que é o urso, que é o Império Medo-Persa. Tudo isso aqui já passou. Você tem o leopardo, que é o Império da Grécia. Ele é um leopardo porque o Império Grego, com Alexandre o Grande, foi o império mais rápido que conseguiu tomar conta de quase tudo em pouco espaço de tempo. Para você ter ideia, Alexandre, com 33 anos, já era o senhor do mundo. Ele já tinha conquistado praticamente o mundo inteiro. E o quarto império, o Império Romano, né? Aí olha só, Apocalipse 13 e 17 tratam do quarto reino mundial mencionado no livro de Daniel. Então, entre a primeira vinda, ele fala aqui, ó, Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
Ele está se referindo aqui ao último império. Ele era e não é, porque o Império Romano deixou de existir. Mas o Império Romano tem uma característica interessante dos outros impérios. Os outros impérios, eles foram conquistados. O Império Romano não. Ele cresceu, se dividiu, por isso que na visão do profeta Daniel, eles são as duas pernas da estátua, né? Porque é Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E depois ele caiu. Então ele não foi assim conquistado, não teve um império que conquistou ele todo. Né? Ele caiu até pela sua própria grandeza. Então ele está dizendo que a besta que viste era, ou seja, o Império Romano que era, não é, e está para emergir do abismo. Então ele está dizendo aqui, em Apocalipse 17, que esse império vai voltar de novo. E caminha para a destruição. Então era, não é, e está para emergir, que é exatamente na segunda vinda. Então na primeira vinda ele era. Hoje não é, mas na segunda vinda ele está para emergir. Olha só que coisa interessante aqui. Esse mapa é um mapa do primeiro século. Onde você está vendo aqui em vermelho é a área geográfica de abrangência do Império Romano. Eu vou colocar em cima os países que fazem parte da União Europeia. Já ouviu falar da União Europeia? É uma união de países, começou como um bloco econômico, né, e hoje é um bloco completo, em que a Europa está se unindo sem derramamento de sangue. Está se formando um bloco. Né? Aquilo que Hitler sonhou, por exemplo, de dominar toda a Europa, está acontecendo hoje sem derramar sangue. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui está a União Europeia. Ó, são os países da União Europeia. Eu vou jogar os países aí em cima, da primeira leva, né? Porque eles vão entrando aos poucos. Olha só, onde está roxa é a União Europeia. Aí depois entrou mais alguns países aqui, Croácia. Esse aqui no meio é a Suíça, né? A Suíça é um país neutro, ela nunca entra. Quem está querendo entrar na União Europeia é esse país aqui, ó, Turquia. Seria o primeiro país muçulmano a entrar na União Europeia. Então eu vou botar aqui a Turquia também. Ó, esses países todos já entraram. Pronto. Olha só. A área de abrangência da União Europeia se assemelha muito à área de abrangência do antigo Império Romano. Eu não posso afirmar isso categoricamente. Mas, no meu entendimento, a União Europeia é o embrião do surgimento do Império Romano. É daí que sai o Anticristo. É daí que ele surge dessas nações para liderar o mundo. Então, vamos para frente aqui. Ó. Olha aqui, Daniel 9:26. Ó. E depois de 62 semanas, será cortado o Messias, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como uma inundação. Se você ler isso aqui de trás para frente, você vai entender que ele está dizendo aqui o seguinte: o povo que destruiu o templo, é desse povo que vai vir o anticristo. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. E o povo, essa expressão aqui, ó, príncipe que há de vir, é uma referência ao anticristo. Ele se considera um príncipe. Então, o povo do príncipe, qual é o povo do príncipe? É algum povo desse da região do Império Romano. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e haverá guerras e tal, e tal, e tal. Então, de onde vem o anticristo, pastor Davi? Ele vem, no meu entendimento, da região do antigo Império Romano, mais especificamente da União Europeia. Né? Então, ele é que vai fazer a união entre os árabes e os judeus. Ó. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Olha aqui. Essa expressão, uma semana, é exatamente a 70ª semana de Daniel. São os 7 anos de grande tribulação. Quem estiver aqui na terra, e eu espero que nenhum de vocês esteja, porque se vocês estiverem aqui é porque vocês ficaram, e você vê o acordo de paz sendo assinado, como um negócio como esse aqui, assim, né? A televisão do mundo inteiro mostrando, Israel assinando um acordo de paz com todo o mundo árabe. Você sabe que a maioria dos países árabes não reconhece Israel como nação. Inclusive, muitos estão em guerra com Israel, né? Em estado de guerra com Israel. Mas isso vai acabar quando o anticristo surgir como um camarada bom, que vai trazer paz. E todo mundo vai dizer assim: esse é o cara que resolve esse problema. Aí Jesus diz lá em Mateus 24, quando eles pensarem que a paz e segurança, ele está falando dos judeus, quando eles pensarem que a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. Porque isso aqui tudo é fachada, é só para enganar. O objetivo do anticristo é destruir Israel.
E o último sinal para hoje. Igrejas mornas frente aos sinais da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Olha só o que é que 2 Timóteo 4 diz aqui, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sábio em todas as coisas, suporta as aflições. Sabe? Esse desenhozinho aqui, igreja topada, é o crente que só quer bênção. Ele quer, eu quando era mais assim, uns anos atrás, que eu via muito na televisão, aqueles pregadores da prosperidade, deturpando a palavra de Deus, me dava muita raiva dos pastores. Eu ficava dizendo assim, rapaz, como é que o cara ensina uma mentira dessa? Mas eu descobri que o problema não está nos pastores. O problema está nas ovelhas. Não, é porque as ovelhas querem ouvir isso. Se você pegar um pastor desse, que prega essa mentira, dizendo que venha para Jesus que você vai ficar rico, venha para Jesus que seus problemas todos acabaram. Se esse pastor se converter e começar a pregar o genuíno evangelho, sabe o que vai acontecer com a igreja dele? O povo vai embora. Porque o povo não quer ouvir isso. Ele está dizendo aqui, ó, eles têm comichão nos ouvidos. Eles estão atrás de ouvir quem fala aquilo que eles querem ouvir. A coisa mais fácil é encher uma igreja dessa. É só você começar a pregar que é bênção, é bênção, é bênção, tal, e isso, e cura, e não sei o quê, que a igreja vai estar cheia. Mas é mentira. Quando você prega o evangelho, incomoda as pessoas. O genuíno evangelho. Eu sempre digo às pessoas assim, se você está em pecado e vive uma vida em pecado, e você está numa igreja em que você se sente bem, fuja dela correndo. Essa igreja não é de Deus. Porque um camarada que está em pecado, ao entrar numa igreja, ele tem que se sentir muito mal. Porque o Espírito Santo confronta o pecador. Mas se o pastor prega assim, diz assim, não, você tem 2 mulheres, não tem problema não, rapaz. Contanto que você deu o dízimo aqui, não tem problema nenhum, está tudo resolvido. Entendeu? E o cara está lá, então está tudo bem, eu vou continuar aqui. E vai ele e o pastor para o inferno. Porque o genuíno evangelho confronta o homem. Né? Coloca ele no canto da parede, porque Deus não está interessado em quantidade. Deus nunca esteve interessado em quantidade. Ele quer em vidas que tenham compromisso com Ele. Lá no seu sermão, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, tinha uma multidão servindo Jesus, seguindo a Ele lá, e o pessoal estava atrás de quê? Comida, cura, bênção. E Jesus sabia disso. Ninguém enganava Jesus não. Quando Jesus vinha aquela multidão, ele sabia. A maior parte aqui não quer nada de compromisso comigo. Aí Jesus diz assim, ó, aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue não é digno de mim. Jesus está dizendo o seguinte, eu quero gente comigo que tenha compromisso de viver a vida que eu vivo, de negar-se a si mesmo. Aí a Bíblia diz o quê? Que as pessoas começaram, ó, igual os crentes de hoje que estão em igreja, que começam a pregar a verdade, começam a sair. Aí o povo saindo e Jesus não estava nem aí. Jesus não ficava preocupado, eu estou perdendo membro. Não estava nem aí. Aí quando ficou só os 12, aí ele olhou e disse, vocês não querem ir também não? Aí Pedro, né, sempre Pedro, diz assim, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? É por isso que eu estou aqui, porque eu sirvo a Ele, unicamente a Ele, porque Ele tem palavras de vida eterna para mim. Eu quero ter compromisso com o milho, eu quero viver uma vida de compromisso com o milho, eu quero comer a carne e beber o sangue dele. O que é isso? É você se parecer cada vez mais com Ele. É isso que nós chamamos. Mas hoje, um sinal forte. Igrejas mornas frente à segunda vinda de Cristo. Isso que o pastor Thales está fazendo aqui, não pense que toda igreja faz não. Tem igrejas que é proibido você falar sobre isso. Tem igrejas que escatologia é um assunto que passa longe. Eles não querem saber disso. Porque eles querem saber do bem hoje. Ele não quer saber do negócio de um céu para amanhã. Não, eu quero é hoje. Eu quero o céu agora. Eu sei disso porque eu ensino escatologia.
Tem igrejas que jamais vai ensinar uma coisa dessa que está sendo ensinada aqui. Não vão ensinar. Ensina esse ensino mentiroso, mas que o povo gosta. Porque o pastor, ele não está interessado em levar o povo para o céu. Ele está interessado em que o caixa da igreja esteja muito bom, esteja funcionando. Isso é que é importante. O que está sendo ensinado, contanto que o caixa da igreja esteja crescendo. Amém, queridos? Então fica essa palavra aí, ó. Maranata, ora vem, Senhor. Essa era a saudação dos crentes na época de Jesus. Uma palavra em aramaico. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Que seja o nosso clamor todos os dias, né? Senhor, volta logo. Nós ansiamos para estarmos contigo. E aqui são só alguns sinais, queridos. Tem muito mais sinais, né? E eu aconselho você ao ler a Bíblia. Você está assistindo o jornal? Assiste o jornal com a Bíblia aberta, que você vai ver cumprimentos de profecias bíblicas. Amém? Irmão, o negócio não tá de brincadeira não. E o interessante que eu sei que vocês perceberam é que o pastor Davi, ele não é aquele professor que, por exemplo, sinais da vinda de Cristo. Ele poderia ter trazido aqui coisa que a gente está vendo hoje na televisão para tentar nos iludir e dizer isso é um sinal. Isso é outro sinal. Não, ele trouxe realmente sinais verdadeiros que realmente vêm acontecendo desde 1800 até o tempo presente. Sinais que já aconteceram, que comprovam na Bíblia que são sinais da vinda de Cristo. Essa é a diferença. Do que pegar um sinal que está passando agora, por exemplo, que nem disseram, né? O Papa agora anunciou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Isso é um sinal. O Papa agora é um anticristo. Não. Onde é que está na Bíblia isso? Entendeu? Então a gente tem que entender que os sinais têm que estar pautados com a Bíblia. Se é um sinal, tem que estar comprovado na Bíblia. Se não tiver comprovado na Bíblia, não é sinal. É só falácia. E para falar e inventar coisa, irmão, o YouTube aí está cheio. Pode falar, né? Perguntas. Querido, quando você vai estudar o período da tribulação, nós não falamos nada. Escurecerá. Cairão. Pronto. Entra naquela linha que eu falei de interpretação, né? Você vai interpretar isso literalmente ou você vai interpretar isso de forma alegórica? Esse sol pode ser um líder, as estrelas podem ser os anjos. Tem gente que interpreta assim. Eu interpreto de forma literal. Então, o livro do Apocalipse, 4 vezes, ele relata que o sol vai escurecer. Não. E não estava previsto, porque... O que eles relataram foi eclipse, né? Mas não foi eclipse, porque por eclipse é um fenômeno que a física comprova. E esse não foi comprovado, como também a queda das estrelas. Não, essa questão de cair estrelas, isso aí sempre caiu. Um meteoro, isso aí sempre aconteceu. Mas o relato que está na Bíblia, dentro do juízo de Deus, não aconteceu. Né? Porque ele acontece quando os selos começam a serem abertos. E o selo... Não. É porque a irmã deve ter ouvido de algum mesotribulacionista. Quem é mesotribulacionista acredita que nós já estamos nos selos. Mas nenhum dos selos... Porque o primeiro selo, está lá em Apocalipse 6, é o surgimento do anticristo. Então eu não posso ter o 4º selo se o primeiro não aconteceu. Então quem é o anticristo então? Já que já está no 4º e 5º selo. O primeiro selo, quando Jesus abre o livro lá no céu, acontece o primeiro selo aqui na terra. É o surgimento do anticristo. É quando ele surge que as coisas começam a acontecer. Então todos aqueles juízos dos selos, eu sei que a irmã deve ter ouvido estudos dizendo outras coisas, mas não aconteceram nenhum deles. Então ainda vai ser aberto o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, todos eles. O que você viu no passado, porque caiu umas estrelas aqui, o sol escureceu aqui, isso aí sempre aconteceu. Mas não é o juízo de Deus que está descrito no Apocalipse. Quando for o juízo de Deus, vai ficar bem claro para os habitantes da terra que é o juízo de Deus. Todo mundo que vive aqui na terra vai saber que é a ira de Deus. Eles não vão ficar dizendo assim, é um fenômeno da natureza, não sei o que, é isso, é aquilo. Não, eles vão saber que o que está acontecendo com eles é um juízo de Deus. Como os habitantes do dilúvio.
inferno quando o dilúvio caiu. Eu também tenho algumas dúvidas que ninguém nunca me tirou, né? Pode ser que seja a sua, seja a minha também. Ó, se você for tricotômico, você crê em corpo, alma e espírito. Tem gente que diz que é só dicotômico, é corpo e alma. Eu não creio assim, eu creio que nós somos corpo, porque lá fala que o evangelho, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Então, uma separação da alma e do espírito. Então, eu vou dar uma frase aqui que vai talvez responder. Você é espírito, nós somos seres espíritos, que habitamos num corpo e temos uma alma. Então, todo espírito, ele tem nele uma alma, porque a alma é o centro das suas emoções e vontades. Se você fosse um espírito sem alma, era um espírito assim, sem vontade, sem direção, sem nem adorar a Deus você ia adorar. Então, o que leva você à adoração é a sua alma. O que leva você a um pecado ou não é a sua alma. Por isso que a Bíblia diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Por quê? Porque a alma é o centro da sua vontade. Todo mundo tem alma. O pecador tem alma, o salvo tem alma. Agora, o espírito do pecador está morto nos seus delitos e pecados. O nascer de novo, que nós chamamos, é exatamente esse espírito que está, vamos dizer assim, adormecido no homem, nascer. Porque você só se relaciona com Deus em espírito. Você não se relaciona com Deus se não for em espírito. Por isso que é importante o nascer de novo. Para que você possa também, consciência, a vontade, né, sentimentos, tudo está relacionado à sua alma. Né? Então, as decisões da sua vida que vão impactar a sua eternidade são tomadas pela sua alma. Se você vai alimentar a sua carne, ou se eu vou alimentar o meu espírito, quem decide isso é a minha alma. Eu vou viver uma vida na carne, pronto. A sua alma decidiu que você vai viver uma vida na carne e você... Ah, não, eu vou viver uma vida com Deus. Então você vai lá e usa a sua vontade, toma essa decisão de viver uma vida com Deus. Então alma e espírito sempre andam juntas. Sempre andam juntas. O que pode separar é o corpo. Como está aqui, quando a pessoa morre, há uma separação. O corpo vai para a tumba. Mas a alma e o espírito sempre estão juntas. Ou estão com Deus, ou estão longe de Deus. Mas vão estar sempre juntas. Por isso que algumas pessoas consideram as duas uma só. Como elas não se desassociam, né? Então tem muita gente que diz, não, é uma coisa, mas não são. Porque a palavra de Deus que ela divide até a alma e o espírito. Há uma divisão entre elas. Amém, querido? Isso. Nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que tudo isso só vai acontecer depois do arrebatamento. Então, não tem sentido o crente hoje ficar tentando descobrir quem é o anticristo. Né? Porque ele só vai se revelar depois que a igreja sair. Se você acertar é porque você ficou. Aí é até perigoso, né? É mesmo? A igreja não está esperando o anticristo. A igreja está esperando Cristo. É isso que nós estamos falando. É ele que nós estamos ansiando. Quem é o anticristo? Eu não quero ler saber e tudo. Já está rodando lá? Está rodando lá. Amém? Então vamos ficar de pé. Irmão, se Deus permitir, esse ano, não sei se o pastor já tem a agenda, que ele passa o seu tempo livre, às vezes até para descansar, ele passa de igreja, na missão, aqui e acolá dando aula. Mas os irmãos podem aprender mais sobre escatologia bíblica toda quinta-feira, de 10 da noite em diante. Nós temos uma rádio da Missão Evangélica que você baixa no Google. Bota lá MEPB no Google, aparece a nossa rádio. Ele está dando aula sobre, quinta-feira, sobre o anticristo. Então ele vem dando muitas aulas já na rádio há muito tempo. Eu acompanhei algumas já. Toda quinta-feira, depois de 10 horas, 10h30 mais ou menos, ele está assumindo lá a rádio e ensinando sobre esses estudos que a gente iniciou aprendendo hoje, né?
seria um mês todo, mas não deu, pelo menos um dia todo a gente conseguiu. Tudo isso que foi passado, eu passei ao vivo, eu vou organizar para postar no YouTube. Os irmãos que perderam a tarde, não se preocupe, você pode estudar em casa com sua família, botar na televisão e ver boa parte que aprendeu. Vai ser ruim porque suas dúvidas você não vai ter como tirar, a não ser que você tivesse o WhatsApp do pastor. Eu não vou passar porque senão vai chover de mensagem. Ele vai passar a vida respondendo os crentes, né? Mas vocês podem... Pronto, aí dá melhor. Sim, todo esse material ele vai passar para mim. Aí eu mando para vocês. Queridos, eu só peço uma coisa a vocês. Orem pelo pastor Davi. Porque eu sei, os irmãos não imaginam no reino espiritual o quanto é difícil você fazer estudos como esse. Eu já passei por muita coisa, muita dificuldade. Eu digo assim, lutas na batalha espiritual, porque o diabo não quer que vocês saibam isso que está sendo ensinado aqui. O diabo quer que o povo continue na ignorância, porque continua vivendo uma vida do jeito que vive, né, achando que as coisas estão naturais. Quando o povo é despertado, já aconteceu, querido, eu estava dando um estudo desse, e na hora que eu ia falar sobre o Satanás, lá em Apocalipse capítulo 12, o camarada bateu no projetor, na mesma hora passou, o projetor caiu, quebrou. Aí foram atrás de outro projetor. Aí botaram outro projetor no mesmo lugar, quando foi começar a falar, o projetor queimou. Você vê o que acontece no mundo espiritual, que ele pode tentar fazer, de eu estar falando e de repente faltar luz, né? Isso aconteceu, graças a Deus que aqui não aconteceu, de baterem no meu carro quando eu estou chegando na igreja. E eu sou assim, quando eu vejo as barreiras se levantando, eu sei que é no mundo espiritual. Aí é que eu digo assim, Satanás, aí é que eu vou fazer. Porque eu não abro mão de pregar o evangelho. Eu já passei muito tempo na minha vida calado, exatamente por muita ação maligna que acaba fazendo você ficar calado. E hoje eu sou o seguinte, quer ver eu fazer, é levantar mais dificuldade. Aí é que eu faço, cada vez mais. Então nós temos que ser assim, queridos. Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês, não é só na minha vida, na vida do pastor Thales, não. Tem coisas que vão ser feitas através de vocês. E vocês têm que se disponibilizar a fazer. Porque se você não se disponibilizar, Deus não vai fazer. Porque Deus não vai usar quem não quer ser usado por Ele. Agora, disponibilizar tem um preço. Paga-se um preço. É muito mais fácil e confortável você estar em casa, deitado numa rede, né, só ouvindo as mensagens, oh, que coisa boa. Mas quando você se dispõe a ser usado por Deus, né, e um dia nós seremos cobrados por isso. Amém? Então, ore pelo pastor Davi, pela minha família, pelos meus filhos, para que Deus continue nos guardando, nos abençoando, nos dando força aqui, para estarmos anunciando o Evangelho. Agradecemos o pastor Davi. Ainda bem que ele não me contou esse negócio do projetor, que eu pedi até esse emprestado. Se esse queime, irmão, dá bronca. Vamos orar? Deus Santo querido, nós te louvamos, te agradecemos por tudo nessa noite. Te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre o teu filho. Guarda o Senhor de todo mal, ajuda e a cada dia esclarece mais a ele, para que ele possa estar ensinando a tua igreja, o teu povo, mais, Senhor, sobre o Evangelho, sobre os sinais da tua vinda. Tome em tuas mãos a tua igreja, os irmãos que participaram, que a cada dia nós possamos estar mais firmados em Cristo. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Até a próxima, ou próximo estudo. Deus abençoe. Maranata.